Oi, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Muito bom estar aqui novamente. Vamos começar hoje por um assunto que aguça muito o nosso modo de raciocinar, a reencarnação. Como nós sabemos, a doutrina espírita se difere das demais religiões quando ela traz consigo a explicação confortante da reencarnação, na crença da reencarnação. É o item 2 que se inicia na pergunta 171 de O Livro dos Espíritos. Quando a pergunta diz sobre o que se funda o dogma da reencarnação, nós temos que tomar muito cuidado com o trocadilho de palavras para não atrapalhar o nosso raciocínio lógico. Muitas pessoas vêm para o espiritismo de outras religiões e trazem consigo elementos ou crenças que o espiritismo já considera ultrapassado. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Quando na pergunta fala o que se funda o dogma da reencarnação, nós temos que ter cuidado com essa palavra dogma. O dogma, como a gente sabe de outras religiões, é uma coisa que é imposta, né? Que é instituída. Quer dizer, você faz, você acredita e é assim. Muitas vezes sem explicação, sob o crivo, sob o medo de que haveria pecado se você não fizesse aquilo. Então tomemos muito cuidado com a palavra dogma. Antes da gente fazer a leitura da resposta, nós temos que entender a seguinte questão: se você não trouxer para o raciocínio e para o raciocínio da reencarnação, e não trouxer o seu raciocínio para que existe a pré-existência do espírito e as vidas sucessivas através da reencarnação, você não terá muitas explicações para as coisas que acontecem na vida material. Você não terá explicações por que um nasce pobre, por que um nasce rico, por que um nasce bonito, feio, aleijado, e você não terá explicações de nada quando uma pessoa, por exemplo, desencarna muito nova, em acidente, ou por que um pega uma doença e o outro não. Então nós temos que usar o nosso raciocínio dessa forma. Então vamos partir do seguinte princípio: Deus é bom. Deus é perfeito. É difícil a gente enumerar atributos para Deus, porque nosso vocabulário é muito curto, muito pobre, muito atrasado para querer classificar Deus com seus atributos. Mas, se vocês estiverem aí com o livro, vocês peguem o livro na pergunta número 13, tá? Quando Kardec pergunta aos espíritos quais os atributos de Deus. E os espíritos dizem que é impossível você enumerar os atributos de Deus. Só que após a resposta da pergunta número 13, nós temos a explicação de Kardec. E Kardec coloca aqui que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único e Deus é todo-poderoso, justo e bom. Como é notório na história, nós vamos fazer um regresso, uma pausa e voltarmos no passado. Antes da Revolução Francesa, havia a predominância da igreja, muito dogmática. Durante a Revolução Francesa, houve a predominância do materialismo, todo mundo apegado ao materialismo. E após a Revolução Francesa, deu-se início ao estudo da teodiceia, ou a ciência filosófica, baseada na espiritualidade racional. Esse trecho em que Kardec transcreve na pergunta número 13, que fala que Deus é eterno, que é imutável, que é imaterial, que é único, Kardec trouxe da ciência espiritualista, filosófica e racional da época pós-Revolução Francesa. Então, não é o espiritismo que está dizendo só isso, que Deus é perfeito. Se você, na teodiceia, o estudo
de um Deus bom e justo através da filosofia racional, você chega à conclusão que Deus é único, porque se houvesse outro Deus, ele não seria o único a criar. Que não existe, por exemplo, a figura do demônio ou do demo, porque ele seria um concorrente de Deus. Não existe ninguém antes de Deus, porque ele é único, ele é todo bom e justo. E quando se fala em bondade, não é essa bondade só que a gente conhece aqui da vida material. É uma bondade e uma sabedoria providencial. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Inteligência suprema, única, suprema e causa primária, o único de todas as coisas. Então, com isso, a gente retorna para a pergunta 171, quando vem falar da reencarnação. A reencarnação e o raciocínio da reencarnação não é você adotar ou rejeitar a reencarnação. Não é a questão de você falar: eu adoto na minha vida aceitar a reencarnação ou eu rejeito a reencarnação. A reencarnação é uma lei da natureza. Quando no racionalismo trazido pelo Espiritismo, no racionalismo, você passa a entender que somente um Deus justo e bom pode dar chances para os seus filhos. Deus não seria bom se criássemos e matássemos, nos criasse e nos matasse sem dar chances para que nós, através do nosso livre-arbítrio, pudéssemos nos melhorar. Não faz sentido a figura de um Deus bondoso. O Espiritismo traz a figura de um Deus que é amor e não um Deus tirano. Jamais um Deus que castiga, que é vingativo. Pelo contrário, ele nos fez simples, ignorantes, dotados de inteligência para exercermos as nossas vontades através do livre-arbítrio e da nossa moral, que vai crescendo e vai evoluindo, e nos deu a chance infinita reencarnatória para se aproximar dele. É aí que consiste a bondade do Pai. Então, quando você fala como que essa pergunta da reencarnação, ela é ótima, né? Porque você chega num almoço de domingo, numa roda de amigos, num churrasquinho, numa fila de banco, a pessoa já vem te falar assim: me prova que existe a reencarnação. O que você acha da reencarnação? Eu acredito. Não é questão de acreditar. A reencarnação é uma lei lógica de raciocínio. A reencarnação e o Espiritismo é uma ciência de raciocínio moral e não de credulidade, de crença. Não é isso. Kardec nunca quis que o Espiritismo fosse uma religião de credulidade, e sim uma ciência de raciocínio moral, de aplicação moral. Cuidados espíritas que têm se desviado do caminho. A doutrina espírita é uma religião quando ela te leva para Deus, mas não é uma religião quando te arrasta para dogmas, para manias, para figuras alegóricas, para crenças dogmáticas. Não, aí não. E aí a pergunta 171 diz isso sobre a justiça de Deus: pois nós não cansamos de repetir, um pai bom sempre deixa a porta aberta para os filhos que querem se arrepender e querem crescer. Olha só o raciocínio. Olha como as coisas se encaixam, né? Não faz sentido você criar um filho que seja em espírito e depois você não dá chance para ele. Então não faz sentido também você na vida de ser bom e de se melhorar, porque se morrer e não tiver continuação, algumas religiões dizem que nós vamos ficar deitados, dormindo até a salvação. A própria ciência já provou que decomposto esse corpo material não há jeito de ressurgir ou de aplicar a ressurreição. Tá bom? E ele termina a pergunta 171 dizendo que, ao contrário disso, somente os homens egoístas é que se encontram na iniquidade, quer dizer, com falta de moral, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então aquele homem que pratica o orgulho, o egoísmo, contrários à lei de Jesus, ele
pratica ódio, acredita em castigo sem perdão. Isso não pode vir de um pai perfeito. É inaceitável esse raciocínio. Kardec continua nas suas letrinhas, que todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhe proporciona os meios de consegui-lo com as vidas, com as provas da vida material. Então ele afirma que todos nós vamos atingir um dia a perfeição, queiramos ou não. Olha só como Deus nos arrasta para o amor dele, né? Queiramos ou não. Vamos usando as novas existências materiais. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar ninguém, né? Então está longe disso, de ficar castigando seus filhos. Nós temos um auto-julgamento ao desencarnarmos, que é o nosso estado de consciência, e eu já falei aqui anteriormente. A doutrina da reencarnação consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas. É a única que corresponde, a ideia de reencarnação é a única que corresponde à ideia de um Deus justo. Porque se você não usar esse dogma da reencarnação, a reencarnação como explicação, você não vai conseguir enxergar um Deus bondoso nisso. Ok? A razão assim nos diz, e é que os espíritos nos ensinam. Os espíritos nos ensinam porque o espiritismo é baseado em fatos que nos leva a raciocinar. O homem que tem consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação um consolo. Torna-se um consolo e uma explicação. Alimenta uma chama de raciocínio lógico e consolo de que você vai chegar lá, de que você vai superar, que é só uma fase, que é só um período e que Deus é bom, que Deus não castiga, que você é dono de si mesmo. É isso que conforta. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual. Quer dizer, será que vai ser assim? Deus te cria, Deus te mata, Deus te cria, Deus te mata. E não há uma lógica nisso? Cadê a bondade do Pai? Qual é aquele que, no fim de sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois essa experiência tardia não está perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Ele acaba terminando, fazendo uma metáfora ou uma analogia, Kardec, dizendo que sempre há tempo de se recuperar, de expiar e de se melhorar. É a lei de reencarnação. O Pai bondoso nos deu essas oportunidades reencarnatórias para nos melhorar, que nos enche de coragem, porque se não tivermos esse raciocínio lógico, nada tem explicação, nada tem lógica na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando as pessoas acham, ou quando os espíritas acham, ou quando há crítica sobre o espiritismo de que a reencarnação virou um dogma. Longe disso. A ciência do espiritismo é através do raciocínio lógico. Não é questão de aceitar ou de rejeitar a encarnação. Não é questão de credulidade, é questão de raciocínio. Raciocínio aplicado à moral. A moral cristã e espírita. Legal? Muito bom. Agora a gente vai para o item 3, que fala da encarnação nos mundos diferentes. A pergunta 172. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha o trecho do Evangelho aqui, né? A pergunta 172 fala: nossas diferenças existenciais corpóreas se passam todas na Terra? Está perguntando se o corpo carnal que a gente usa, essa experiência carnal, experiência corpórea, se passa só na Terra? Os bilhões e trilhões de sóis e de galáxias, Deus não para de criar e ainda cria, e não se sabe quando começou a criar e não para de criar. Você acha que seria um privilégio aqui do planeta azul, do planeta Terra, o único privilegiado de receber encarnados ou vidas corpóreas? Não, longe disso. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E os espíritos respondem a 172 para Kardec: não,
mas nos diferentes mundos. As deste globo, olha que importante essa parte, as deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Ai meu Deus, que medo, como a gente está atrasado, meu Deus. Como eu disse, quando a gente foi criado, esse planeta provavelmente já estava pronto, né? Então ele fala, as encarnações, né, as existências corpóreas deste mundo não são as primeiras nossas, não são as primeiras. Quantas? Não sabemos, não são a primeira. Não é dado a gente ter esse conhecimento. Quantas antes? Não sabemos, mas também não são as últimas. Olha as vidas sucessivas aí. Aí termina que dá até um frio na espinha. Mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Eles estão afirmando, os espíritos, que a nossa existência corpórea deste planeta são as mais materiais. Olha o apego aqui, carnal, vícios da matéria, são as mais materiais e longe da perfeição. Existências corpóreas longe da perfeição. E tem espírita que acha que já está indo para um mundo regenerado. Uma vez eu fiz uma palestra que eu falei sobre isso, sobre transição planetária. Nós estamos enraizados em provas e expiações. A minha visão é que estamos muito longe de um mundo regenerado. E aqui os espíritos ratificam isso quando falam que nós estamos numa existência corpórea neste planeta, distanciados da perfeição, muito longe da perfeição. Interessante isso. A 173 nos diz o seguinte: a cada nova existência corpórea, é uma pergunta, 173, a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Uma coisa ou outra. Viver, tá? Não é retroceder, não misture isso. Não é porque você foi para um mundo diferente que você retrocedeu. A sua bagagem espiritual é guardada com você, sempre. Você não anda para trás, não retroage, não fica mais burro moralmente, sempre estacionado ou para frente. Mas você pode, a pergunta é, você pode, em uma nova existência corpórea, passar de um mundo para o outro? Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantado para passar ao mundo superior. Então você está adiantado e quer passar para o mundo superior, desde que você tenha mérito para isso, tá? E o complemento da 173 é a 173A, que fala, podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? A resposta, sim, certamente. E nós estamos reaparecendo muito na Terra. E estamos aqui espiando e provando todos os nossos erros do passado. E aí, a gente pode voltar à Terra depois de ter vivido em outros mundos? 173B, continuidade da pergunta. Podemos voltar à Terra depois de viver em outros mundos? Sim, seguramente. Podeis ter já vivido em outros mundos, bem como na Terra. E a 174 fala, é uma necessidade você reviver na Terra? Não, não é uma necessidade. Mas se não progredires, podereis ir para um mundo que não seja melhor e que pode ser mesmo pior. Então, temos que ter cuidado em acharmos que já estamos muito evoluidinhos, muito melhorados e que já vamos ter mérito para mudar de planeta. Cuidado, o planeta vai se melhorando e se os habitantes não acompanharem a melhoria do planeta, vão ficando para trás e vão fazendo os seus despejos espirituais planetários, vão sendo despejados. Tome cuidado com isso. E Kardec, na sua pedagogia e na sua inteligência, na 175 diz, há vantagens de voltar a viver na Terra? Alguma vantagem de voltar a viver na Terra? É aí que eu queria chegar. Nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride, como em qualquer outro mundo. Olha que interessante, meus irmãos. Pensa comigo, se você já fosse evoluído e tivesse a oportunidade de escolher não mais reencarnar na Terra, você reencarnaria?
para um mundo melhor? Você acha que existem espíritos encarnados, misturados conosco, que já têm esse mérito, que já têm possibilidade de ir embora desse planeta e não vão, e não querem ir, por afinidade, por exemplo, ao planeta, por simpatia ao planeta? Tem. Como diz a pergunta, a resposta, que venha, a não ser que você venha em missão. Muitos de nossos irmãos evoluídos encarnam em missão para ajudar no progresso. Livros e livros espíritas relatam a vinda de espíritos, às vezes endividados, às vezes não endividados, que pedem para vir como missão. E aí, se vêm endividados, resgatam, e se não são endividados, quando vêm em missão, fazem ou ajudam o planeta a progredir. E aí se melhoram cada vez mais. Talvez fiquem por simpatia planetária, por afinidade aos espíritos que encarnam aqui, para ajudar o Jesus Cristo, nosso governador espiritual. Nada de errado tem nisso. Mas aí fica aquela brincadeira. Será que nós, se tivéssemos condições de ir embora deste planeta, moralmente falando, né? Será que quando a gente adquirisse essa condição, a gente iria e deixaria para trás? Ou pensaria em ficar e ajudar? Não sei. Não posso dizer. Não sou evoluído assim, né? E a 175A, para a gente fechar, senão o vídeo fica muito longo. Não seria melhor continuar como espírito, dizendo assim: já que evoluiu, não encarna não, fica lá no estado espiritual. Pensem. Eu já disse que Deus criou um método de vir na carne, e é através da carne que se expurga, que se expia, que se melhora. Usando a matéria é que se melhora. Então não seria melhor continuar como espírito? A resposta: não, porque a gente ia ficar estacionado, e o que se quer ver é avançar para Deus. Então é a prova de que a reencarnação é o caminho para, através da carne, avançar em direção a Deus. No próximo vídeo a gente vai partir da pergunta 176. Muito obrigado, um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.